Olá, vamos falar um pouquinho a respeito do habeas corpus dentro do processo penal. O habeas corpus ele vem instituído no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Primeiro ponto é que o habeas corpus é uma ação destinada a analisar a manutenção ou não da prisão da pessoa que está sendo acusada pelo crime. Portanto, é uma ação que não tem atuação dentro da esfera nem trabalhista, nem civil. É uma ação de impugnação exclusiva da análise de crimes, porque ele está falando sobre garantir o direito de locomoção, que seria o direito de ir e vir e permanecer, certo? Quando se vai buscar dentro da doutrina a definição de habeas corpus, né, lá atrás, quando ele é criado na sua essência, chamava-se de uma ação de apresentação do corpo, né? Era um momento em que ainda nos impérios o sujeito ele era preso e ele era apresentado, né? O preso era apresentado para o rei para ali discorrer sobre a sua inocência ou discorrer sobre a sua necessidade, né, de ficar em liberdade. O rei analisava e lhe mantinha prisão ou não. Com o passar do tempo, nós mudamos a dinâmica da estrutura do Estado, então nós não temos mais essa apresentação ao rei, né? Nós temos hoje uma análise do próprio judiciário. O habeas corpus, então, ele é analisado pelo juiz, seja pelo juiz da primeira instância, seja pelos juízes dentro dos tribunais, né? Então, mas isso não impede que a pessoa presa seja apresentada ao juiz para que ela mesmo conte o seu lado fático, a sua verdade fática, né? Para que o juiz então decida se ele deve ou não decretar a prisão preventiva, por exemplo, ou se ele prefere ou se ele vai optar por conceder a liberdade provisória no sentido de concessão da ordem de habeas corpus, que vai gerar aí também os efeitos, né, da liberdade provisória, que seria, no fim das contas, colocar o sujeito em liberdade ou mantê-lo, né, em liberdade. Então, a definição moderna sobre habeas corpus seria uma ação, né, de impugnação, uma ação constitucional de impugnação que visa discutir a respeito da decretação da prisão ou da revogação desta prisão. Importante salientar que a finalidade do habeas corpus não é discutir o mérito do processo. Eu não discuto em sede de habeas corpus se o sujeito cometeu o crime e se o crime existiu. Na verdade, eu só vou discutir se realmente há necessidade dessa pessoa ser presa ou ser mantida presa. É isso que interessa ao habeas corpus. Por isso que a sua utilização é exclusiva dentro da esfera da análise de crimes, né? Não sendo possível aí utilizá-la em outras áreas do direito, né? Em outras áreas a gente usaria outros remédios constitucionais. Portanto, quando se pensa em habeas corpus, a gente tem que pensar numa ação, tá? Portanto, a sua natureza jurídica é de ação constitucional de impugnação. Cuidado que habeas corpus não é recurso, ainda que ele esteja tratado no CPP dentro do estudo dos recursos, ele não pode, em hipótese nenhuma, ser considerado recurso. Sua natureza jurídica é de ação, tá? Porém, em algumas situações, ele faz, né, o papel de um recurso, mas ele nunca poderá. E a primeira observação que se faz em não considerá-lo, né, a não ter como natureza jurídica ser recurso, né, é que ele não tem prazo. No recurso, quando eu digo, olha, o juiz sentenciou, publicou a decisão, as partes foram intimadas, em tese, né, nesse exemplo, 5 dias para apelar. Quando eu falo do habeas corpus, não existe em nenhum local dentro da lei falando, olha, você tem X dias para impetrar o habeas corpus. Muito pelo contrário, o habeas corpus ele pode ser impetrado quantas vezes se entender possível, sempre para discutir a necessidade ou não da relação da perda da liberdade do sujeito. Porque quando a Constituição fala, né, sobre a possibilidade do habeas corpus para o sujeito que está preso ou que pode ser preso, eu vou discutir naquele que está preso o direito que ele tem de voltar à liberdade. E naquele que está na iminência de ser preso,
a possibilidade dele não vir a ser preso. Essa é a ideia que a gente tem que pensar sobre o habeas corpus, ok? Então, é uma ação de impugnação que visa aí discutir a legalidade e a regularidade do decreto prisional. E sempre que a gente impetra o habeas corpus, ou vamos pedir que seja devolvida a liberdade para o sujeito, ou seja, concedido o alvará de soltura, ou vamos solicitar que esse sujeito que pode ser preso, né, está aparentemente na iminência de ser preso, que ele não seja preso, né? E analisando essas duas situações, nós fazemos uma divisão doutrinária de espécies de habeas corpus, né? O habeas corpus, de acordo com a doutrina, contemplaria duas espécies centrais. Uma chamada de habeas corpus repressivo e outro chamado de habeas corpus preventivo. O habeas corpus repressivo é o mais comum, é utilizado na maior das vezes, por quê? Quando eu digo habeas corpus repressivo, eu estou dizendo o acusado já está preso. Então eu vou impetrar o habeas corpus para dizer, olha juiz, olha tribunal, essa pessoa acusada tem direito de aguardar e de responder o processo em liberdade. Por quê? Porque não preenche os requisitos para estar presa. Em regra, não preenche os requisitos para a prisão preventiva, que seria aquela que garante que o sujeito fique preso durante todo o processo. Então, quando eu vou discutir em HC preventivo, eu vou pedir alvará de soltura, desde que consiga convencer o julgador de que o sujeito que já está preso, tá, não deveria estar. Por outro lado, quando eu penso no habeas corpus preventivo, eu estou tentando impedir que a prisão seja decretada. Então, você tem uma situação de um crime em que o sujeito não foi preso em flagrante, mas há aí já uma possibilidade de ser decretada a sua prisão temporária ou a sua prisão preventiva. Então, eu posso me valer do habeas corpus para dizer, olha juiz, olha julgador, não há necessidade de prendê-lo, até porque já adianto que ele não preenche os requisitos nem para a prisão preventiva, nem para a prisão temporária. Então, ele não deve ser preso. E aí nós temos duas situações, porque a iminência de ser preso, ela se divide em duas, vamos dizer assim. Nós temos uma iminência quando o decreto prisional já foi determinado, ou seja, já está expedido o mandado. Então, esse é uma iminência, sim, falta apenas encontrar o sujeito para cumprir o mandado e prendê-lo. Nessa situação, nós vamos usar o habeas corpus preventivo para dizer, olha, juiz, não há necessidade de prendê-lo. Então, eu estou comprovando que ele não preenche os requisitos para a preventiva, portanto, emite aí, né, despacha a respeito e defere o contramandado de prisão. Nesse sentido, quando o juiz, então, atende aos pedidos dentro do habeas corpus, ele vai dizer, olha, o mandado de prisão foi expedido, mas eu estou agora decretando que ele não seja preso, portanto, espeça-se o contramandado de prisão. O contramandado de prisão serve nessa situação para dizer, olha, aquele mandado que foi expedido agora está revogado. Numa outra situação, nós temos a possibilidade da iminência de ser preso sem ainda a concreta expedição do mandado de prisão. Nessa situação, impetra-se o habeas corpus e diz, olha, julgador, não há necessidade de decreto da prisão. Eu sei que você ainda não decretou a prisão, mas está na iminência de decretar, mas eu estou provando que ele não preenche os requisitos da prisão. Portanto, não há que se falar em decreto prisional. E aí eu quero, juiz, que ao decidir, atendendo os meus pedidos de não decreto de prisão, espeça o chamado salvo-conduto, que seria, digamos que, o instrumento que o acusado, que pode ser preso, ficará em mãos com o direito de responder ao processo em liberdade. Então, cuidado aí, quando se fala da iminência de ser preso, ela tem uma pequena divisãozinha entre já termos expedido o mandado de prisão ou não termos. O termo utilizado no pedido final é diferente. Se eu tenho mandado de prisão expedido já para ser cumprido, eu peço contramandado de prisão. Mas se eu ainda não tenho o mandado de prisão expedido, eu impetro habeas corpus e faço o pedido central de salvo-conduto. E se eu tenho um acusado já preso, eu vou pedir para ser expedido o alvará de soltura. Tranquilo? Bom, ainda dentro da análise do habeas corpus, nós temos que pensar mais umas questões. Veja, o habeas corpus ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, né? Porque
na divisão de, digamos, de legitimidade em volta do habeas corpus, nós temos o impetrante, o paciente e o impetrado, que também é chamado de autoridade coatora. Dentro da possibilidade de impetrar habeas corpus, a lei vai dizer qualquer pessoa poderá impetrar habeas corpus. Essa qualquer pessoa que a lei determina realmente é qualquer pessoa, inclusive o enfermo, o menor de idade, a pessoa jurídica, alguém que não tenha nenhum interesse com aquele processo, qualquer pessoa aqui, inclusive o Ministério Público, né, está inserido no termo, né, qualquer pessoa. Porque ele está apenas impetrando a ordem de habeas corpus em favor de alguém. Tá? O favorecido do habeas corpus é o paciente. E o paciente e o impetrante podem se confundir. Por exemplo, eu estou presa, recolhida lá no sistema prisional, e eu mesmo vou lá e faço a impetração de habeas corpus pedindo ao juiz que expeça o meu alvará de soltura, porque não há razão para eu estar presa, visto que eu não preencho os requisitos para prisão preventiva, por exemplo. Então, ao mesmo tempo, eu sou impetrante e paciente. Mas, normalmente, o que a gente verifica é que o impetrante é uma outra pessoa diferente do paciente. O paciente é sempre pessoa física, né? Eu não consigo prender a pessoa jurídica. Então, o paciente é a pessoa que está na iminência de ser presa, ou já está presa, portanto, uma pessoa física. Agora, o impetrante não, ele pode ser qualquer pessoa. Em relação ainda ao impetrante, duas observações. Quando a gente fala do juiz, a gente se pergunta, o juiz ele se encaixa na determinação da lei que diz qualquer pessoa? Sim e não, né? Então, a gente abre aqui a outra questão no sentido de que, quando o juiz não estiver no exercício da sua função, ou seja, quando ele não estiver exercendo o poder jurisdicional, ele é qualquer pessoa, então ele poderia impetrar o habeas corpus em favor da pessoa que está na iminência de ser presa ou já está presa. Agora, se o juiz estiver no exercício da função, ele não pode impetrar habeas corpus no processo onde ele está inserido e não seria adequado que ele impetrasse habeas corpus na vara do colega de comarca, tá? Numa outra vara criminal dentro da mesma comarca. Isso não seria muito adequado. Mas quando ele está fora do seu exercício, ou talvez ele mesmo seja a pessoa presa, ele pode tranquilamente impetrar o habeas corpus. Então tome um pouquinho de cuidado. O que nós temos que lembrar é que o juiz que decreta a prisão, ele pode revogá-la de ofício, sem que ninguém requeira, tá? Aí a doutrina vai dizer, então assim, se o juiz revogar a prisão de ofício, é como se ele estivesse se autoconcedendo a ordem de habeas corpus. Cuidado um pouco com essas questões, porque a lei não fala sobre isso. O que é importante salientar é que, se o juiz quer revogar a prisão daquele que ele mesmo decretou, né, ele simplesmente decide de ofício, olha, os requisitos que geraram o decreto da prisão deixaram de existir, portanto, revoga a prisão, está resolvido, fundamenta, justifica, ok, expede-se alvará de soltura, ou salvo-conduto, ou contramandado de prisão. A depender de qual espécie de habeas corpus nós vamos utilizar, ok? Então não há necessidade de se falar disso, tá? Então toma bastante cuidado em relação a isso. Agora, quem é o impetrado ou a autoridade coatora, que é um termo mais utilizado tanto nas provas quanto pela doutrina? A autoridade coatora é aquela que ocasionou a prisão, tá? Nós podemos pensar desde da autoridade policial. Porque a autoridade policial, quando ela realiza o flagrante, ela passou a ser autoridade coatora. E é a partir da autoridade coatora que eu defino a competência para julgar o habeas corpus. Então, se é o delegado que realizou a prisão em flagrante, o competente para julgar o habeas corpus seria o juiz. Aí eu preciso ver, juiz federal ou juiz de estado? Se for federal, justiça federal. Se for do estado, o juiz estadual, a depender de qual unidade da federação aquele juiz está inserido, certo? Dentro do judiciário. Agora, se o juiz é quem decretou a prisão preventiva ou a prisão temporária, tá? Ele passa a ser a autoridade coatora, e aí eu tenho que visualizar quem é, né, o órgão hierarquicamente superior dele dentro do sistema criado pelo judiciário para impetrar o habeas corpus. Porque eu tenho sempre que pensar assim, vai mudar, só pode mudar a ordem aquele que tem poder de decisão
de modificação de decisão daquele que proferiu o despacho ou decisão, entende? Então, se eu tenho lá o juiz estadual converteu o flagrante em preventivo, o meu habeas corpus, em regra, vai para o Tribunal de Justiça, podendo depois, né, depois de julgado, ir ao STJ e podendo ainda chegar ao STF, ok? Então, a autoridade coatora, ela é delimitadora de competência. Depender de quem realiza a prisão, eu penso no órgão, né, hierarquicamente superior a ele, para analisar a prisão. Mas nada impede, por exemplo, que o juiz, enquanto autoridade coatora, ele reanalise a sua decisão a pedido, por exemplo, da defesa ou a pedido do próprio acusado. Não há problema nenhum em relação a isso, tá? Como ele pode revogar de ofício a prisão que decretou, ele pode também revogar a pedido, né, quando provocado por aquele que tem interesse no desfazimento da prisão, tudo bem? Então, toma cuidado com relação à autoridade coatora. Mais um detalhezinho, assim, você impetrou habeas corpus porque o juiz da primeira instância criminal, o juiz da primeira vara criminal, né, lá na primeira instância, ele decretou a preventiva. Então, você encaminhou seu habeas corpus para o Tribunal de Justiça do seu estado. O Tribunal de Justiça negou a ordem de habeas corpus e ainda está lá preso o acusado. Aí você fala, não, agora eu vou impetrar o habeas corpus para o STJ, tranquilamente. O que vai mudar aqui é a autoridade coatora. Porque se o TJ manteve a prisão, ele passou a ser autoridade coatora. Então, quando a gente impetra o habeas corpus para o STJ, eu vou vincular como autoridade coatora o TJ. E quando o STJ decide e nega também, e você quer impetrar no STF, então você vai apontar como autoridade coatora o STJ, ok? Você vai dizer, mas aí eu cheguei com o habeas corpus no STF. Acabou as minhas possibilidades? Não. Por isso que ele não tem natureza de recurso, ele é ação. O que nós temos que perceber é que eu posso começar a impetrar o habeas corpus de novo, né, no TJ, depois no STJ, no STF. Eu posso pedir a liberdade provisória de novo ao juiz? Eu posso, desde que os meus argumentos e as minhas justificativas elas tenham se alterado. Eu não posso usar a mesma petição todas as vezes. Eu posso usar os mesmos argumentos uma vez em cada instância, uma vez em cada julgador. Se eu não tive êxito em nenhum desses julgadores, quando eu recomeço, né, seja no juiz da ação, seja no TJ, eu tenho que modificar a fundamentação e a argumentação, né, de justificativa para a concessão da ordem de habeas corpus. E se eu tiver condições de alternando e trocando os meus argumentos, eu posso fazer a impetração de habeas corpus quantas vezes quiser, ok? Não há aí nenhum impedimento e não há quantidade fixada na lei para a impetração de habeas corpus. Então, toma bastante cuidado também em relação a isso. As hipóteses, né, de cabimento do habeas corpus estão no Código de Processo Penal, lá no artigo 648. Ele fala, quando não houver justa causa, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for alguém admitido a prestar fiança, quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Essas são as situações elencadas aí pela lei para a impetração de habeas corpus, tá? Você pode acumular mais de um dos incisos, você pode usar apenas um deles, e você pode, se caso, né, entender que ali não está especificamente apontada a sua situação, você pode impetrar o habeas corpus da mesma forma. Porque a finalidade central do habeas corpus é discutir o decreto da prisão ou o porquê ou as razões que levaram à prisão, ou porque levariam o acusado à prisão, tá? Lembrar sempre, a prisão preventiva e a prisão temporária, elas necessitam de preenchimento de requisitos para a segregação da liberdade. Se esses requisitos não são cumpridos, não se pode prender. Se ainda assim, mesmo que não preenchidos os requisitos, a pessoa for presa, então a gente se vale da ação de habeas corpus para discutir e solicitar e requerer que essa prisão ou não seja decretada, no caso do HC preventivo, ou que, se já decretada, no caso do HC repressivo, que seja concedido o alvará de soltura para que ela permaneça em liberdade. Cuidado que
quando você tem êxito na concessão de habeas corpus, você não está absolvendo ninguém, você só está garantindo o direito do sujeito de permanecer em liberdade. A discussão se ele vai ou não ser condenado, isso é feito durante o processo. Por isso, mais uma vez, ratifico que o habeas corpus não foi criado para discutir mérito, né? Ele foi criado exclusivamente para discutir o direito de liberdade, o direito de locomoção dado às pessoas pela Constituição Federal, lá no artigo 5º, ok? Então, é uma ação de impugnação, é específica para questões relacionadas ao direito de locomoção do indivíduo e pode ser utilizada e pode ser aí impetrada por qualquer pessoa, inclusive pelo paciente, tranquilo? Então, sobre habeas corpus é o que a gente tinha para vocês. Até logo.